Deus. E eu peço a vocês que abram o livro de vocês no livro de Jó, a Bíblia de vocês no livro de Jó, capítulo 38. E eu quero, mais uma vez, continuar falando do tamanho para exaltar o nosso Deus, o nosso Pai. Capítulo 38 de Jó. Quem achou, diga amém. Capítulo 38 de Jó, e a gente vai começar no versículo 5. Vamos até o 11. A gente vai falar assim, Deus falando com Jó, né? Se mostrando para Jó, e o que Deus fala dele mesmo? É esse Deus que é o nosso Pai, amém? Está dizendo assim, ó, a partir do 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, rejubilavam todos os filhos de Deus. Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Deus estava falando com Jó aqui sobre a grandeza de Jó, a grandeza de Deus. Estava querendo dizer para Jó, Jó, quem é você para me questionar? Quem é você para falar algo de alguém que você sequer conhece? Eu estou me mostrando para você agora, Jó, para que você entenda e perceba a minha grandeza. E por que eu trouxe esses versículos para a gente ler e meditar nele? Porque a gente está falando sobre na série sobre caminhar em paz. E a gente precisa perceber no nosso coração a verdade do nosso Pai, do nosso Deus. E quando a gente percebe a grandeza dele no nosso coração, a gente consegue, neste momento, perceber o amor que ele tem por nós. E esse amor fez com que ele escolhesse morar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Esse Deus desse tamanho ama tanto você, ama tanto a mim, que escolheu morar na gente. E essa moradia se dá na pessoa do Espírito Santo. E isso precisa ser precioso para a gente. A gente precisa valorizar isso. E algumas vezes, algumas circunstâncias ou coisas acontecem com a gente e a gente esquece quem a gente é em Cristo. E esquece, inclusive, do tamanho do nosso Deus. A gente começa a ver Deus com um pouco menor. Talvez não enxergue Deus da maneira que deveríamos enxergar. Porque nós estamos sendo acossados por algo que é muito maior do que as nossas forças conseguem aguentar. E a gente esquece do tamanho do nosso Deus. E aqui Deus estava falando com Jó. Jó, sou eu que descortino todas as estrelas e as conheço. Sou eu que coloco limites no mar. E o mar não passa se eu não deixar. Ele estava dizendo isso para Jó. E eu estou dizendo isso para você. Esse Deus aqui, descrito por Ele mesmo, é o Deus que te ama e tem o melhor para você. Esse Deus que te ama e tem o melhor para você, Ele preparou uma herança para você. E essa herança foi preparada em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele deixou uma herança para aqueles que creem. A pessoa que se rende a Cristo Jesus, a gente tem falado isso aqui, eu me rendo a Cristo, eu entrego a minha vida para Jesus, e eu recebo a vida de Jesus em mim, eu tenho direito a uma herança. E essa herança eu preciso valorizar. Eu preciso ter ela no meu coração. Eu não posso negociar essa herança. Essa herança é minha. Eu tenho ela por direito de nascença. Por que é meu direito de nascença? Porque agora eu sou o filho de Deus. E como filho de Deus, a herança de Deus é minha. E eu não posso negociar essa herança, porque foi dada a mim. Amém? E eu peço a vocês que abrem um livro, continuem com a Bíblia de vocês, abrem um livro de 1 Reis, no capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21.
Quem achou diz amém. Vamos lá? Versículo 2. Está escrito assim. E aqui o contexto é: Acabe é o rei de Israel, né? Existia o reino de Judá, que tinha o rei Asa naquele momento, naquele tempo, e Israel, o rei era Acabe. E tinha já acontecido já a morte dos profetas anteriormente. O profeta Elias já tinha sido alimentado por corvos, já tinha passado um tempo na viúva lá em Sarepta com a viúva, e nesse momento aqui já tinham feito esses acontecimentos todos aqui. E acontece algo nesse reino aí. Acabe olha para uma vinha próxima à casa dele, e Acabe achou legal aquela vinha. Ele, como rei todo-poderoso, ele achou que, por que não essa vinha não pode ser minha, né? E Acabe propõe isso para o dono da vinha. Ele diz assim: disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Você concorda que é uma proposta bastante tentadora? Coisas maiores, dinheiro, e ele era o rei. Ele era o rei. Então, você tem uma vinha próxima à casa do rei, Acabe, e o próprio rei vem até você e propõe a compra daquela vinha, o próprio rei, dizendo que dar-te-ei por ela outra melhor. Uma vinha melhor, ou uma terra melhor. Ou se for o teu agrado, ou seja, você que vai dizer aí para mim, olha, você que vai dizer para mim, dar-te-ei de ele o que ela vale. Ele vai dizer assim, está dizendo para Nabote: Nabote, você diz quanto é que ela vale, e eu te dou esse dinheiro. Que proposta, hein? Então, se a vinha valia 100 mil, ele podia dizer para o Acabe assim: vale 300 mil, e eu, toma 300 mil. Era uma proposta indecorosa. Mas vamos continuar lendo, no versículo 3. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Nabote estava dizendo assim: isso aqui é uma herança, e é dos meus pais, e eu não negocio. Seja você quem for, seja por quantia que for, seja que proposta que for, é uma herança. Eu quero dizer para você que você tem uma herança do seu pai, e você precisa valorizar a herança que seu pai te deu. Não negocie a sua herança por dinheiro nenhum, por proposta nenhuma, porque essa herança é vida eterna, é saúde, é plenitude, é paz, é alegria. Esta é a herança que Deus te deu, que o seu pai te deu. Em Cristo Jesus, por você ser filho, você tem uma herança. E essa herança é inegociável, amém? Aleluia, aleluia. E aí eu fui dar uma olhadinha no dicionário para definir o que é Nabote, né, no hebraico, e estava dizendo assim, Nabô, não sei como é que pronuncia, fruto, quer dizer fruto. E o fruto quer dizer abundância, fertilidade e prosperidade. A herança que Jesus deixou para você é abundância, é fertilidade e prosperidade. Nabote tinha essa consciência. Nabote não negociou. Olha, é a herança dos meus pais, não tem negócio. Nabote não imaginou o que ia acontecer com ele, né? Vocês sabem o que aconteceu com ele. Ele foi morto por conta disso. A esposa de Acabe pegou o sujeito e matou o cara. Mas a questão não é a morte de Nabote. A questão é o valor que Nabote deu à sua herança. A questão aqui é o valor que a gente dá à nossa herança. Essa é a nossa questão, essa é a nossa mensagem hoje. O quão valiosa a herança que Jesus Cristo conquistou na cruz e nos deixou. Nós precisamos ter esta herança no nosso homem interior, esse sacrifício, essa obra da cruz dentro da gente,
E não podemos, em momento algum da nossa vida, negociar. Por quê? Algumas vezes a proposta é como essa, indecorosa? Não, algumas vezes são propostas sutis, que às vezes nem parece uma proposta. Às vezes parece até um elogio, parece até que, acha que bacana a tua vinha, hein? Que legal. Será que eu posso pegar um fruto da sua vinha? Aí você permite que alguém toque na herança que é sua. E essa pessoa não tem o direito de tocar. E você não percebe que é um toque do inferno na sua herança. E é sutil, às vezes você não percebe que alguém quer tomar a sua herança de forma sutil, te sugerindo coisas que você acaba, se você não tiver com o homem interior ligado, você acaba achando que é normal, que você pode negociar. Muitas vezes é sutil. A gente costuma ver aqui em outras pregações que Satanás não chega dizendo, olha, eu sou Satanás. Ele não chega assim. Ele chega até cheiroso, perfume importado, tem até cabelo penteado assim, e o vento bate, balança, né? Todo bem apensoado, calça no corte, um blazer bonito. No meu tempo eu usava blazer com ombreira, naquele tempo. Então ele vem sutilmente fingindo que ele é um cara gente boa, ou uma senhora gente boa, às vezes do nosso convívio, às vezes da nossa família, e às vezes alguém que a gente conhece, mas vem com a proposta do inferno, disfarçada como proposta maravilhosa. E algumas vezes a gente negocia a nossa herança. A gente não pode negociar a nossa herança, amém? Não podemos, porque o nosso homem interior está alimentado na palavra. A gente foi alimentado, a gente é alimentado na palavra, o nosso homem interior é forte, valente, destemido e conhece as artimanhas do inferno, amém? A gente tem que ser assim. Aleluia. A morte de Jesus na cruz nos deu uma herança, e é essa herança não podemos negociar. E que herança é essa? A morte de Jesus na cruz nos deu uma herança, e a herança é vida eterna. Se você depois você confere lá, está em João, dá para vocês verem, não? Vida eterna, João 10, 28 a 30. Prosperidade, Salmos 128, de 1 a 2. Saúde, Mateus 10, 8. E se você pegar isso, essas três coisas aí, e você foi no Deuteronômio 28, está ali, ó, as maldições da desobediência. E quando você obedece, você tem. Você vai condensar aquelas maldições, vai dar essas coisas aí, ó, vai dar morte espiritual, miséria e enfermidade. Tudo aquilo que está em Deuteronômio 28, se você condensar, dará três coisas: morte espiritual, pobreza, né, miséria e enfermidade. E quando você está em Jesus, você recebe a vida de Jesus, entrega a sua vida para Jesus, você passa a ter isso como herança: vida eterna, prosperidade e saúde. E aí, prosperidade é uma palavra muito agressiva hoje no meio da igreja. É uma igreja que prega sobre prosperidade. A prosperidade não se resume a dinheiro, não, gente. Se resume à sua família. Se resume a seu rol de amizades. Os seus relacionamentos. A sua vida na igreja, a sua vida espiritual. Tudo isso. Isso é a prosperidade. Ah, porque a igreja que prega dinheiro, quer saber de dinheiro. Aquelas conversas que a gente escuta por aí. Então, a vida eterna é a vida com Deus. Existe uma morte eterna? Existe. Uma morte sem Deus. Você vai ficar morto eternamente. Eternamente, hein? E a prosperidade é a saúde. Nós sabemos e já lemos aqui, Isaías 53, que Ele nos deu saúde na cruz do Calvário. E em Mateus 10, 8, essa saúde nos pertence, amém?
Se você pegar essas três coisas condensadas, resume-se a sua herança em Cristo Jesus. Não podemos negociar por nenhuma oferta que o inferno venha fazer. E eu repito, o inferno é sutil. Ele vem com uma oferta que você nem percebe que é uma oferta. E se o seu homem interior não estiver em alta, consciente da obra da cruz, você acaba negociando. Senta aqui então, Acabe, deixa eu dar uma olhada nessa proposta sua. Nabote, não posso negociar a herança dos meus pais. Nós não vamos negociar a herança do nosso pai, amém? Não vamos negociar. E caminhar com Deus, Nabote não vendeu a sua herança, e nós não venderemos a nossa. Caminhar com Deus, mesmo em meio às circunstâncias, é não abrir mão da nossa herança em Cristo. Amém? Amém. Porque não adianta a gente recebe Jesus como Senhor. Vamos falar no início da nossa caminhada. Acho que cada um de nós teve esse início de caminhada. A gente recebeu a palavra, a gente percebeu no nosso coração que o sacrifício de Jesus foi para todos. Amém? Foi para todos. E diz em 1º capítulo de João, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É assim? Está no 1º capítulo do livro de João. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, e nós fomos chamados filhos de Deus. Filhos, bebês. Bebês. E a gente vai crescendo espiritualmente, depois de bebês. E a gente, ainda bebê, temos herança. Porque se o filho do rei, o neto do rei da Inglaterra, ainda bebê agora, já não tem uma herança? Nasceu ontem, um bebezinho. Já tem herança. Pode ser que um dia ele suceda lá no trono, vai ser rei também. Mas um bebê já tem uma herança. Nós fomos bebês espirituais. Já tínhamos uma herança. Exatamente a herança que a gente leu aí. Vida eterna, prosperidade e saúde. E a gente foi crescendo. E no meio desse caminho, o inferno tentou nos tirar, tentou negociar a nossa herança. Mas muitas vezes, eu falo agora por mim, mas muitas vezes. Primeiro, me convencendo de que não é bem isso que a palavra diz, que você não é bem filho de Deus, não, porque você ainda faz aquilo outro, você pensou isso, você pensou aquilo outro. Começa a atacar na nossa mente para nos convencer de que nós não somos filhos de Deus e nós não temos uma herança. Mas nós não fomos convencidos disso, amém? Nós continuamos a caminhar e fomos crescendo. Alguns cresceram um pouco mais, outros ainda estão crescendo, e vamos chegar à plenitude, como a luz da aurora. Em Cristo Jesus. Mas nesse caminho, e cada um está num estágio aqui, existem as ofertas que são feitas para pegar a nossa herança. E a gente precisa ficar atento a isso. As ofertas que virão para tomar conta da sua herança. E você vai perder a herança se você não estiver atento. Vai perder. Porque era uma oferta dessa que foi feita a Nabote. Ele perderia. Vocês estão entendendo? Então, teve uma outra oferta aqui em Gênesis, que eu destaquei aqui para essa mensagem. Em Gênesis, capítulo 25, no versículo 29, tinha Jacó feito um cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú. Jacó tinha um irmão chamado Esaú. Esse é o contexto dessa passagem aí. E ele tinha feito um cozinhado. E Esaú estava no campo, voltou faminto. Faminto. E algumas vezes a gente está num momento da nossa vida que estamos famintos. Estamos sendo levados por uma emergência, uma vontade e um desejo que precisamos, não importa o que eu faça, eu preciso, eu quero ter, eu preciso agora. É de um imediatismo que nos leva a tomar decisões que são ruins. A gente precisa estar atento a esse imediatismo, ao que a gente está passando. Às vezes, por conta de uma fome, a gente negocia algo que não tem que negociar. Você precisa guardar no seu coração que você é suprido em Deus. E enquanto Deus está te suprindo, existe um momento de Deus, que é o Kairos, o momento de Deus, para acontecer, é o tempo de Deus, é o Kairos. Então, nesse espaço de tempo, até que se cumpra aquilo que Deus tem para você,
Continue crendo. Não negocie. Por causa de uma fome momentânea, não negocie a sua progenitura. Você é filho amado, você tem uma herança. A fome momentânea não pode te fazer negociar aquilo que é seu por herança. Fica atento a isso. Porque se a gente olhar na passagem que a gente leu em 1 Reis, a gente viu que Elias estava naquele processo todo ali, o profeta, e o profeta anteriormente, eu falei que ele havia matado os profetas de Baal, e ele matou animais, depois matou os profetas, construiu lá, jogou um monte de coisa. Fisicamente, Elias, depois correu na frente do carro do rei. Elias fez coisa para cá, fisicamente que eu estou falando. E assim, foi uma vitória grande de Deus naquele. Depois vocês vão conferir lá nos capítulos anteriores desse livro, no 1 Reis 20, capítulo 19, se eu não me engano. Então, o profeta Elias estava fisicamente muito abatido, a ponto dele desejar a morte. Depois de uma vitória estonteante de Deus, através do profeta, ele chegou a desejar a morte depois. Aí Deus falou assim, toma isso aqui, se alimenta desse pão aqui, dessa água aí, fica aí. E se apresentou a ele, num cício suave. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Tá bom? Aí Elias, amém, deixa comigo. Entendeu? Ele estava abalado fisicamente, a ponto de querer morrer. Algumas vezes, nas nossas próprias emoções e desejos e vontades do nosso próprio corpo, a gente negocia coisas que não é para negociar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí aconteceu com Esaú. Esaú chegou com fome. E a fome dele era tamanha. E disse a Jacó, vende-me primeiro o teu direito de progenitura. O irmão falou assim, tu quer comer? Então faz o seguinte, eu te dou um prato de comida, mas você me dá a tua progenitura. Às vezes Satanás te dá um prato de comida para pegar a sua herança. E você não pode. Ainda que você esteja passando um momento difícil na sua vida. Não receba isso como de Deus. É o inferno que está te propondo isso. Você está passando por um momento, mas esse momento não pode fazer você decidir por essa venda ou por essa compra ou por esse negócio. Aguarde e espere em Deus. Deus tem um momento certo para falar com você, para entregar a você aquilo que você precisa. Aguarda e creia. Você é suprido em Deus, não é suprido em proposta, não é suprido em nada que vem de fora. A sua suficiência, ampla suficiência é em Deus. Aguarda e espera em Deus. Não venda a sua progenitura. Você é filho amado de Deus, amado profundamente. Deus tem sempre o melhor para você. Não há prato de comida maior do que a sua herança. E aí, Esaú responde assim, estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de progenitura? Olha isso. Isaac gostava muito de Esaú, gostava da comida de Esaú. Isaac se amarrava no filhote, primogênito. E ele abre mão do prato de comida, levado pela fome momentânea. Ele, tá bom, quer... Pega aí. E a gente precisa estar atento a isso. O que nos foi dado em Cristo tem muito valor. Não podemos negociar. Nada vale a nossa herança. Nada vale a nossa herança. Que a gente fique atento às ofertas que vão aumentar nesses últimos dias para te tirar o direito a essa herança, para te tirar a progenitura. Muito mais ofertas vão acontecer na tua vida e na minha. Não estou dizendo para assustar você, não. Porque você sabe que os dias vão piorar. E o inferno vai tentar. Quanto mais pessoas ele puder tirar da igreja, ele vai tentar. Ele vai tentar e vai tentar. E se você não estiver ligado, você vai cair. Fica ligado. Você é filho amado. Você tem uma herança. Descansa como um filho. Descansa como um filho. Não seja levado pela emoção.
Não seja levado por um momento. Saiba quem você é. A obra da cruz foi completa. Não é o que você vai fazer que vai melhorar a obra da cruz. Não tem nada a ver com a tua obra. Tem a ver com a tua crença na obra da cruz. Amém? A sua crença precisa estar em alta. Eu recebi de Cristo uma herança que é inegociável e eu vou até o fim. Esaú abriu mão da sua progenitura por causa de um momento de fome. Vamos lá, vamos fazer só uma pequena análise. Análise nem precisa de análise, né? Você acha que ele ia morrer de fome? Vamos lá. O pai dele estava ali, cara. A mãe dele estava ali. Tinha outras pessoas. Ele ia morrer de fome? Não ia, gente. Ia ter comida. Talvez não aquele prato específico, mas um outro prato de comida. Mas ele foi levado. Eu preciso comer. O quê? Progenitura? Deixa para lá. Me dá aqui. De repente, comeu, deitou lá na rede. Que besteira que eu fiz. Já fez. Já fez. Está feito. Agora aguenta as consequências do que você fez. Então, a gente precisa não fazer. Porque tudo que a gente faz, seja positivo ou negativo, tem a consequência. Tenha consequência. Seja macho para bancar a tua decisão. Se vai decidir, decida em Deus. E seja alegre e feliz para receber a consequência da sua decisão em Deus, porque é a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. A consequência da sua decisão em Deus é a melhor coisa que você recebe na sua vida. Eu decidi em Deus. Deus falou comigo. Eu decidi nele. E olha o que eu estou colhendo. A sua decisão sempre tem que ser a de Deus. Aleluia. Em Cristo somos herdeiros do Pai e nunca desistiremos ou trocaremos isso por nada. Amém? Somos herdeiros. Não tem negociação. Você é herdeiro? Em Cristo Jesus você é herdeiro. E você precisa ter isso no seu coração. É a minha herança. É meu direito, eu não negocio, é meu, eu vou até o fim. Eu sei quem morreu por mim na cruz, Ele é o meu Senhor, eu sei quem é o meu Pai, eu sei quem eu sou filho amado, eu tenho uma herança, eu não negocio. Eu estou com fome, mas eu sei que a minha fome é suprida em Deus. A minha fome é a fome da palavra, a minha sede é a sede de Jesus. Amém? E aí, muitas vezes, a gente pensa em nós mesmos. E eu quero trazer um pouquinho para outros, né? A gente está falando muito aqui dos outros, que a gente não tem visto por aí. E as mensagens que a gente tem visto por aí, assim, são mensagens muito pessoais, às vezes, né? Que você, e a gente precisa exaltar Jesus Cristo e que Jesus Cristo seja exaltado na vida dos outros. Porque essas pessoas precisam ser alcançadas por Jesus. A gente está falando de um Jesus aqui, que nos deu uma herança, e é esse Jesus que a gente precisa apresentar para os outros. Então, existe uma jornada, para mim e para você. Para você, não é hora de desistir nem de trocar, porque muitas vezes a gente negocia, ou então faz coisas, e a gente começa a ser atacado na nossa mente pela coisa que a gente fez, que foi errar o alvo, né? A gente errou o alvo e a gente é atacado o tempo todo, dizendo, olha, você não é mais digno, olha o que você fez, olha o que você pensou, você é assim, você é assado. É o inferno fazendo isso na sua mente. E você já pensa, então eu não sou digno mesmo de estar no convívio dos crentes lá de Jardim e Caraí, ou de qualquer outra igreja no Rio de Janeiro, ou no Brasil, ou no mundo. Você acaba sendo convencido disso. E você, não tem mais jeito, eu vou parar. Existe uma jornada que foi proposta para você, em Cristo. Você se rendeu a Cristo, tem uma jornada a percorrer. Não é hora de desistir, e nem de trocar o que você tem. Porque você está pensando em desistir, você começa a passar por momentos difíceis na sua vida e começa a aumentar as propostas para que você entregue a sua herança para outro.
porque você nesse momento está abalado por algo que você fez. Não desiste, em nome de Jesus, não desista. Seja reerguido. É em Deus. Seja reerguido em Deus. Não desista, no nome de Jesus. Você que está na internet, não é hora de parar. Eu não sei o que você está passando agora. Mas o que você fez, existe um perdão disponível para você. Aonde você está, você se ajoelha agora, peça perdão e volte a caminhar em Cristo Jesus. Recebe isso no nome de Jesus. Não desista. Existe uma jornada a percorrer. Não tem só a ver com você. Não tem só a ver com você. Obrigado, Reinaldo. E nessa jornada está a sua família e todos os seus. Eu não sei que tipo de vida você está vivendo. Não sei. Mas a vida não resume a só você. Existe família ao teu lado. Seus parentes, seus filhos. Deus te entregou filhos. E você tem que cuidar deles. E cuidar dos filhos é estar em Deus. Cuidar dos filhos é receber a orientação de Deus e aplicar no seu filho. Cuidar da sua família é cuidar em Deus. Então, Deus quer cuidar de você, para que você tenha condições em Deus de cuidar da sua casa, da sua família e dos seus filhos. O Deus que a gente leu, a grandiosidade dele, está te propondo uma jornada com ele, para que você tenha uma jornada de sucesso, de êxito, de triunfo e plenitude. Amém? Essa é a proposta de Deus para você. Ele tem o melhor. Foi Ele que criou tudo isso. Então não se deixe levar por esse momento. Não se deixe levar por esta acusação, dizendo que você fez, que você é assim, que você é assado. Está apontando para você. Mas você olha para Cristo. Ele é perfeito. Ele tem o melhor para você. Se esconde em Jesus. Esteja em Jesus. Lá você está escondido. Não tem acusação para você. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Nenhuma condenação. Não existe condenação para você que está em Cristo. Não desista. Continue caminhando. Continue caminhando. E a gente precisa, tenazmente, com força, com vontade, querer caminhar com Deus. Não pode ser mais ou menos, não, gente. Principalmente nesses momentos da nossa vida. Porque o inimigo, o inferno, tem investido muito em famílias, em mentes. Ele tem investido tenazmente, com força, mentes, família, quer destruir família. Aí a família é a base da sociedade. Aí destrói a família. Aí a destruição da família vem filhos sem pai, sem a convivência maternal de um pai e da mãe. E aí a mente desse filho começa a ser bombardeada pelo aquilo que Satanás já fez lá atrás. Separou os pais, agora a mente dele está tranquila para mim, porque, olha só, aí começa a bombardear o filho, bombardear a filha. E aí o inferno vai vencendo. Mas em nós ele não vence no nome de Jesus. Não vence. É em Cristo. Nós sempre venceremos no nome de Jesus. O maligno não pode nos tocar. E ele sabe disso. Ele sabe disso. O maligno não pode nos tocar. Então nós vamos sempre vencer. Nós venceremos em Cristo. Nós não vamos desistir. Aleluia. E aí, encorajamento nosso, lá no Velho Testamento. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Está falando de uma família, pai, filho, filhas, netos e até bisnetos, geração em geração, em Deus. Dias prolongados. No Velho Testamento, que nós nem éramos habitação do Espírito Santo, Jesus nem havia morrido na cruz ainda. Lá no Velho Testamento já era assim.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Toda a tua força. Não é só um pouquinho, não, toda a tua força. Porque é nesta força que a gente vai vencendo. E é nesta força que a gente não perde, a gente não negocia a nossa herança. É nesta força que a gente caminha em paz. Porque nós temos a certeza que estamos na nossa força, querendo mais Deus, e Deus nos suprindo, e nós temos paz. Aí vamos para o Novo Testamento? E isto lhe respondeu, porque Jesus foi questionado nesse momento aí, ele foi questionado. Aí Jesus responde assim, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então falamos dos outros agora. Amém? Velho Testamento, Novo Testamento. Só que ele inclui os outros agora. Eu quero Deus com força. Amo Deus e amo os outros. E o reino se estabelece na terra, em nós, sem negociar. Amém? Sem negociar, é uma herança. Aleluia. E algumas vezes, na nossa caminhada, eu já tenho algum tempo, acho que outros mais tempo, outros menos tempo na caminhada com Cristo. E a gente vê coisas, e presenciou coisas, e viu gente ficando pelo caminho, desistindo, outros continuam caminhando com a gente. Mas tudo fruto de ofertas do inferno mesmo, para a compra da sua vinha, né? E pessoas venderam suas vinhas. Nossos irmãos que caminharam junto com a gente ali, ó, orava junto, caminhava junto, e receberam uma proposta sutil para a compra da sua progenitura, para a compra da sua vinha, para a compra da sua herança. E essas pessoas negociaram. Nunca mais conseguiram voltar. Perderam. Nunca mais. E, nesse momento, essas pessoas estão convencidas de que não tem mais jeito. Já era. Eu fui crente, naquele tempo que era bom, mas agora... Uma vez eu já falei isso, não sei se eu falei isso aqui na igreja, mas vou falar. Eu encontrei lá na Guanabara, Adriano, Guanabara Diz. Eu saí, ele trabalhou comigo na Guanabara Diz. E eu saí para tomar um café, né? Cheguei lá num cafezinho, aí eu contei para a Cláudia. E aí, falando sobre as coisas, eu sempre jogava as coisas do Evangelho, né, no café. E mais uma vez, Jesus Cristo é maravilhoso. Aí, você é crente? Falei, sou crente, sim. Meu tempo era muito bom. Ele falou para mim, assim, eu estava ouvindo aquele relato, eu fiquei triste, sabe, com aquele relato. Teve que era aquele pregador da antiga, Cláudia? Billy Graham, acho que foi Billy Graham, teve no Brasil, e ele falou assim, com uma saudade, ele falou assim, com um coração pequenininho, naquele tempo a igreja era muito legal, o Billy Graham veio no Brasil, eu fiz parte daquele coral, o Billy Graham no Brasil, no Maracanã. Eu não era nascido na época. Eu nasci agora, na época do Teletubbies. E no relato dele, ele estava dizendo que a igreja era melhor. E eu sabia que a igreja somos nós, amém? E ele me falando aquilo tudo, eu olhando com muita tristeza aquele relato. Falei, meu Deus, o entendimento dele é muito pouco, né? Porque ele era do coral, da igreja, sei lá que igreja ele era, e ele estava convencido de que ele estava fora, que a igreja estava ruim, que ele estava fora e que já era. E aí eu creio que foi o Espírito Santo. Eu falei, mas você está dizendo que a igreja era assim, mas você é a igreja. Aí ele parou assim, deu uma parada. Eu falei, e você continua sendo filho de Deus. Você continua sendo amado. Você crê que foi usado lá para abençoar? Eu creio. Você continua podendo ser usado por Deus. Você precisa voltar. Se volta para Cristo, Ele que te salvou, Ele que te deu uma nova vida.
Você não pode ficar agora convencido de que você está fora, que a igreja não presta, porque você é filho amado, você é a igreja. Volta agora. Aí ele parou, olhou para mim assim, ai, que bom que eu vim aqui hoje. Foi Deus falando comigo. Aleluia. Eu creio que ele voltou para Cristo, né? Mas algumas vezes a gente vai encontrar pessoas ou não, que a gente vai ter oportunidade ou não de falar isso para elas. E elas estão convencidas de que já estão fora, que já era, não tem mais jeito. Jesus está voltando e já era. Pode ser que ele olhe para mim e fale, eu lembro que ele cantou no coral lá. Olha que tipo de pensamento. Não tem dentro dele enraizado a convicção de que ele é um filho querido. Em Jesus ele é o primogênito, amém? Em Jesus ele é o primogênito, amado. Volta para mim, volta, filho. Estou te esperando, de braços abertos. Mas não, o inferno o convenceu de que ele estava fora. Aleluia. Igreja querida, nós não podemos negociar. Não podemos negociar. E ainda que você esteja cansado, porque o inferno sempre vai querer nos abater, tirar as nossas forças e nos fazer desistir. Sempre. Ele vai fazer isso, olha, o tempo todo, te bombardeando, para você ficar cansado, para querer desistir. Chega, já estou há 30 anos na igreja, tudo a mesma coisa, aquele pastor, e aquele outro, mais aquele louvor, e aí eu vou. E começa assim. Vou mais não. Agora que tem a Olimpíada, vou ver, ó, começa cedo. Vou ver a natação. E começa desse jeito. Eu estou dizendo que é pecado ver Olimpíada. Longe disso. Você começa a encontrar algumas coisinhas para você colocar nesse momento aqui. Ó. Esse momento aqui está sendo bom para você? E às vezes a gente troca isso para ver o ginástica artística, Cláudia. Eu estou brincando com ela, que ela deu aula dessa ginástica artística. Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansam, caminha e não se fatigam. Está falando novamente do nosso Deus. Está descrevendo o nosso Deus. Amém? O Senhor renova as nossas forças. Precisamos crer e prosseguir. Mas renova, é no Senhor que a gente vai prosseguir. Não é nas nossas próprias forças. Não é nas nossas próprias decisões. Não é na negociação por causa de uma fome. Ou porque um rei nos propôs a compra da nossa vinha. Não é nisso. A nossa força está na certeza de que o Senhor é que renova as nossas forças. E agora, ó, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Está descrevendo Deus para a gente. Olha o nosso Deus, o Criador, o Todo-Poderoso, que nos ama e nos quer bem. O nosso Deus continua no controle de tudo. A Cláudia falou isso hoje. E sob o seu controle caminharemos em paz. Deus não perdeu o controle de nada, não, gente. Não perdeu. O momento que a gente passa, ou que o mundo está passando, não fugiu do controle de Deus. Deus continua sendo soberano. Mas Ele nos propõe uma jornada com Ele. Com Ele. Sem negociar a herança. Amém? Ele não perdeu o controle. O nosso Deus continua no controle. Nunca estaremos sós. Somos a habitação do Espírito Santo e é com Ele que caminharemos em paz. Amém? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, e lavado o corpo com água pura em Jesus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Vida eterna, a nossa herança, a gente falou ali. O único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nossa herança, vida eterna. Está definindo aí o que é vida eterna. Que te conheçam a ti. Sujeitavos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Jesus nos ama e nos quer.
Jesus nos resgatou. Ele nos propõe uma vida com Ele. Jesus nos sustenta. Ele habita em nós. Por isso, nunca negociaremos a nossa herança nele. Vamos prosseguir por nós e pelos outros. Amém? Amém. Igreja, você pode ficar de pé? Aleluia.